dificuldade, ela não me respondeu aqui no WhatsApp, mas eu acho que a gente pode começar apresentando a professora Elvira. Sim. Você quer fazer a apresentação, Cal? Quer que eu faça? Pode fazer, eu vou tentar continuar falando aqui com a Naui, tá? Tenta resumir. Eu não consigo resumir. Tentar resumir uma Resume o que é carreira tão importante para vocês. Nossa, tudo é importante, professora. Que carreira longa. Eu vou começar apresentando a professora Elvira. Então, hoje, nós da Liga de Psicologia Jurídica da Uninove, temos o prazer de trazer, né, esse evento, uma roda de conversa sobre mediação de conflitos e oficinas de parentalidade. Então, nós temos como convidadas aqui a professora Elvira Leme, né, que tem 41 anos de carreira dentro da psicologia, com base na psicologia. Pensei que você ia dizer de profissão, de idade. Poderia, porque a gente pode fazer essas coisas. Entrei com 15 na universidade. Exato. Então, a professora tem 41 anos de carreira dentro da psicologia. A base dela é a base junguiana. A professora também é mestre em Psicologia do Desenvolvimento Humano, especialista em Clínica Educacional e Neurociência do Trauma. Ela é mediadora judicial e privada, formadora e supervisora de mediação, coordenadora da Oficina de Pais e Filhos no Fórum João Mendes e Sejusc Central. Ela tem certificação internacional em Somatic Exorcy e Justiça Restaurativa. Somatic Experience. Vamos falar no português. Experiência somática. Experiência somática. Obrigada, professora, que o meu inglês está... A gente vai rezando. O meu é ruim também, pode deixar. Experiência em Psicologia Jurídica desde 1986. É psicóloga da Vara da Infância e da Família, coordenadora dos núcleos Fui psicóloga da Vara da Infância, tá? Foi psicóloga da Vara da Infância, coordenadora dos núcleos socioeducativos com adolescentes com práticas infracionais. Teve atuação como perita judicial. Ainda é, né, professora? Perita judicial? Sim, eventualmente. Perita judicial, civil e familiar, com destaque em casos de abuso sexual. E a professora dá aula pra gente na Uninove, né, no núcleo de psicologia, e também coordena a parte das oficinas de parentalidade, né, dentro da Uninove. É isso? Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar que é importante? A gente fala no meio da conversa, tá? Mas se vocês querem perguntar, perguntem. Trajetória longa aí, né? Só para apontar que em 1986 eu fui da primeira turma de concursados do Tribunal de Justiça de São Paulo em Vara de Infância e Juventude e Vara de Família. O primeiro concurso que teve no estado de São Paulo, eu acho que foi do Brasil, tá? Então a gente entrou aí como psicólogo jurídico. Oi, Anaí! Oi, boa noite! E aí, tudo bem com vocês? Só estou completando aqui o currículo e dizer que tem uma longa trajetória aí nessa área, tá? De todos esses anos. Sim. Agora nós temos Anaí também a nossa convidada, Anaí Awada. A Anaí é formada... Prazer, obrigada, viu, pelo convite. Imagina, a gente que agradece a disposição. A Anaí é formada em Psicologia pela PUC, mediadora do Conselho Nacional de Justiça de São Paulo, auxiliar da Justiça, atuante no TJSP, no Sejusc, Pinheiros e Santo Amaro, instrutora de oficinas de parentalidade, tem experiência no apoio às famílias em litígio nas oficinas, nos fóruns João Mendes, Pinheiros e Santo Amaro, faz apoio pós-separação aos filhos, adultos, adolescentes e crianças e atendimento às famílias em reconstrução em consultório particular. Fica à vontade, professora. Obrigada. E o meu Instagram, que é a carreira que eu tenho, né? Que eu tenho 30 anos de formada, né? Quem vê o meu Instagram vai ver, né? Eu trabalho com orientação profissional também, ou seja, eu tenho um foco bastante voltado para o jovem, né? Para o jovem adulto. E a carreira de mediação
é uma carreira jovem, né? Começou em 2016, quando eu fiz o curso no NUPEMEC, né? E desde então é que eu estou desenvolvendo esse trabalho junto com o meu trabalho antigo aí, que é o de orientação mesmo para jovens adultos, né? Mas são dois trabalhos muito queridos para mim. Sim, perfeito. Então vamos dar início. Só Jéssica, apontar, porque aí já vai contextualizando, a partir da nossa formação, eu conversei um pouquinho tenho conversado com a Anaí, né, ao longo aí, quando dá, a gente conversa e troca as experiências. A nossa formação é que nós estamos aqui numa liga de psicologia jurídica. Então é importante ressaltar que a psicologia jurídica ela tem essa contribuição enquanto especialidade, mas também enquanto prática interdisciplinar. Então a gente vem de formações, a minha formação básica, vamos dizer, mais importante é psicologia clínica, né? Eu sou psicoterapeuta. E eu fui, ao longo da minha carreira, trabalhando sempre com as questões jurídicas, como psicóloga forense, e depois também desemboquei na mediação de conflitos, lá na primeira turma, antes da resolução que deu a mediação, que foi em 2007. E aí eu comecei toda essa trajetória enquanto mediadora. Então, a gente fala aqui deste lugar, que é um lugar de psicólogo, tá? Que transita entre várias áreas e também de mediadora. Isso temos, eu acho que vocês fizeram a escolha de duas psicólogas que também são mediadoras, que têm duas atividades profissionais, tá? Psicologia e mediação. E aí a gente está fazendo esse trânsito entre diversos campos e diversas áreas para dialogar com o direito. Essa relação psicologia e direito, a gente precisa transitar e falar, trazer os conhecimentos da psicologia educacional, da psicologia clínica, da psicologia jurídica, de todas as outras áreas, até da organizacional, né? Então, é deste lugar que nós estamos falando. É o que a gente estava falando, né? Então, até para todo mundo entender, né? A mediação é uma carreira, de certa forma, você viu, a Elvira estava falando 2006, né? É uma carreira nova, né? Se você comparar com a psicologia que tem desde a Segunda Guerra, né? Que foi quando os primórdios realmente começaram, né? Com o início da profissão, né? Então, é uma profissão nova, é uma profissão jovem, então, é legal porque tem tudo no campo da psicologia, tem muita coisa ainda para alinhar, tem muita contribuição para dar, e não é uma carreira pronta, né? Então, isso que é legal, não é uma carreira, por exemplo, estava conversando com a Elvira, né? Em 2016, quer dizer, há pouquíssimo tempo, né? Se a gente pegar aí que 2020 deu uma bela de uma parada no presencial por conta da pandemia, eu tive de atuação, de fato, aí uns 2 anos de fato de atuação, né? É muito pouco, né, para uma carreira, né, para aprofundar uma carreira. Mas tudo que eu fiz, tudo que foi, tudo voluntário, é importantíssimo ressaltar isso, quer dizer, eu tenho o meu trabalho, o meu ganha-pão, né, que que eu chamo, na verdade, de psicologia voltada ao trabalho, né, que no caso é orientação profissional, e a mediação, ela entrou na minha vida como um exercício até de escuta, né, porque são ferramentas, a gente estava vendo, né, qual que é a definição de mediação, né, a mediação é uma metodologia, e tem várias linhas, assim como na psicologia tem várias linhas também, tem várias abordagens, várias formas de você fazer mediação e conciliação. Então, são ferramentas, são metodologias para que você consiga ajudar duas partes a encontrarem uma solução a respeito de uma demanda, um problema, um conflito, uma questão, uma causa, enfim, que geralmente pode aparecer no judiciário, tanto antes de virar um processo, como depois que vira um processo. Né? Então, é uma carreira muito bacana, é uma carreira nova, acontecer, e o
espírito é muito mais do que usufruir de uma carreira. O espírito é se sentir junto, respirar junto à construção dessa carreira no Brasil. Então, a Elvira, né, sempre a gente é uma referência para mim, né, você viu o tamanho do currículo dela, né, é uma referência para mim nessa área, principalmente na oficina, né, e na oficina, eu não tenho nenhum papel na oficina de parentalidade em Santo Amaro, nenhum papel oficial. Ninguém me deu uma função ou um cargo, eu não tenho isso. Mas eu tenho dentro de mim que eu gostaria e quero e defendo a oficina. E aí eu consigo apoio do fórum, consigo apoio do pessoal administrativo e vou fazendo as parcerias, tá? Mas assim, eu sempre falo, né? Eu falava, né? Quando eu tinha oficina de Santo Amaro, eu falava que eu coordenava a oficina, mas não porque eu era uma coordenadora, mas porque eu tinha consciência de mim que era preciso fazer uma ponte entre o fórum, a universidade, os formadores, né, as pessoas que ministram a oficina e o público geral, que é o nosso principal objetivo, é atender a população. Deixa eu perguntar, né? Então, deixa eu só perguntar uma questão aqui de ordem. Vocês pretendem fazer as perguntas? Quanto tempo temos, em primeiro lugar? Se vocês querem dirigir a live fazendo perguntas para nós, porque eu creio que nem todo mundo sabe o que é oficina, exatamente, e nem todo mundo sabe o que é mediação, né? Eu acho que temos aqui... Perfeito. A gente que tem uma experiência acumulada, a gente fica assim numa ansiedade que a gente quer contar tudo, né? Mas a gente vai dando... Para isso está aí a liga, que eu falo, é a base, vocês são o pé, né? Com todo respeito, o pé é muito importante no corpo, né? Que vai caminhando, mas é a base para poder levar os alunos para esse conhecimento dessa grande edifício aí que a gente tem colaborado, trabalhado nesses anos todos para construir. Eu acho que a Anaí está falando da importância do trabalho, da dedicação e do investimento para a formação do psicólogo, né? Mas eu só queria uma questão de ordem para saber como faz. Eu gosto do bate-bola, é uma roda de conversa, mas coordenem a gente, porque senão a gente vai falar, eu e a Anaí, tá? A gente quer falar. Perfeito, não, perfeito, professoras. Eu acho que é importante a gente falar da experiência, mas a gente gostaria de iniciar trazendo os conceitos, né? O que é a mediação e o que é a oficina. Até para que todo mundo que esteja aqui acessando consiga entender, né? A gente consiga equilibrar ali todo mundo no mesmo linguajar de entendimento. Então, a gente podia começar a iniciar falando do que é a mediação de conflitos, né? Como ela se dá, como é que faz para uma pessoa ter acesso à mediação de conflito. A gente pode Eu acho que podemos... eu posso falar o conceito, né? Aí falo isso em todas as aulas, né? E aí a Anaí também vai entrando. Eu acho que a gente pode fazer junto aqui. A mediação, como disse a Anaí, é um método. Chama-se método adequado de solução de conflitos. Porque se os métodos que conhecemos são litigantes de disputa, né, que não estão debaixo desse guarda-chuva da cultura de paz, mas sim da cultura de litígio, né? Então, quando vem a mediação e ela é implantada, ela faz parte hoje, este método do código está inserida no Código de Processo Civil. É importante colocar que ela é lei, existe a lei da mediação. Se é lei, é todo um procedimento que tem que ser respeitado. Qualquer pessoa hoje que entre com uma ação judicial, mesmo que ela abra uma ação, ela bate na porta do fórum para uma ação com o seu advogado, ela será encaminhada para a mediação de conflitos. E aí eu vou dizer o que é. Ela vai ser encaminhada e... ela não quer abrir processo, existem centros nos fóruns, dentro dos fóruns, todos os fóruns, tá? Implantado no Brasil inteiro.
quase todos. Eu não sei dizer se são todos ou quase todos, mas no Brasil inteiro, né? Na maioria dos fóruns, principalmente das grandes cidades, né? Que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, CJUSC, tá? E lá se realiza a mediação de conflitos, ou né? Mediação e conciliação. Mas a gente coloca dentro de um grande conceito, nós nos auto-intitulamos, nos reconhecemos nossa identidade como mediadores. Então, a mediação é o quê? Ela é uma forma de solução de conflitos, um método de solução de conflitos, onde tem uma terceira pessoa, que aqui seria eu, né? Os mediadores aqui, eu, a Ana e a terceira pessoa. Se há um conflito entre Jéssica e Camila, tá? Vocês estão com uma mesa redonda, inclusive tem os padrões de atendimento. E nós, enquanto mediadores, né, podemos trabalhar em comediação, em dupla, ou um painel de mediadores, depende da linha, tá? Mas se trabalha na mediação judicial devido a toda a demanda, nós trabalhamos sozinhos, muitas vezes, trabalhamos como um terceira pessoa imparcial, tá? Que vai facilitar o diálogo entre Camila, supondo que elas tenham ali uma rixa, um litígio, uma treta, ou às vezes um barraco, né? Nós vamos facilitar esse diálogo, dando todo o poder, quando é mediação, o poder, e aí é a parte, né? Parte Camila, parte Jéssica. Mas na mediação a gente até nem usa as terminologias jurídicas, parte, contraparte, parte, pedaços, né? Como se fossem, nós falamos, pessoas. Camila e Jéssica, nós vamos trabalhar para restaurar o diálogo de forma construtiva, dando poder, principalmente em mediação. É um pouco diferente o conceito de conciliação, mas vamos falar mais da mediação, dando poder para que Camila e Jéssica, poder de palavra, poder de decisão, de encaminhar suas questões, seus interesses, suas necessidades, tá? Para não necessariamente uma solução do conflito, embora a gente fale solução de conflitos, mas é isso, é o encaminhamento das questões, interesses e necessidades de cada uma, né? Contemplando o lado da Camila, contemplando o lado da Jéssica, tá? E equilibrando isso de forma que eu seja imparcial. Existem muitas técnicas, mas que nós chamamos de ferramentas, tá? Primeiro, a gente tem a ferramenta e a gente tem a habilidade de como vai usar essa ferramenta, né? Como que a gente utiliza a técnica. Nós temos uma caixa de ferramentas. E essa caixa de ferramentas, nós temos um curso para isso, tem que ter uma formação, aí vocês vão entrar mais no específico, a gente esclarece, uma formação mínima, de acordo com uma resolução, que é o 125/2010, que regulamenta todos os cursos, para que a gente seja certificado como mediador de conflito. Então, é para o melhor encaminhamento daquela questão, daquela situação que estava ali afligindo a Camila e a Jéssica. Tanto numa questão mediação, nós vamos trabalhar em situações de relações continuadas. Vamos dizer que Camila e Jéssica são pessoas da mesma família e que têm uma relação, então, que continuada. Pode ser uma relação societária, de sociedade, pode ser uma relação continuada que mora no mesmo prédio, no condomínio, são vizinhas, tá?
Uma relação continuada é aquela que se define como ex-marido, ex-mulher, mas continua com relação de pai e mãe daquelas crianças que eles tiveram juntos, né? Então, a mediação é indicada para as relações continuadas. A gente faz mediação familiar, faz mediação condominial, também escolar e assim vai. É um enorme campo de atuação, tá? Está respondido da minha parte o que é mediação, de forma bem simples, né? Se quiserem dúvidas, né, vocês vão tirando comigo e com a Anaí. Então, aproveitando também, complementando, né, a Elvira deu uma visão bem completa, né, do que é mediação, a ideia de ferramentas. O que eu acho interessante para a gente, que é psicólogo, é entender que quando a gente está na faculdade, a gente tem uma escuta clínica, né, a gente é treinado para a escuta clínica. E a escuta clínica tem um objetivo de desvendar, de trazer à tona, de fazer emergir, né, alguns, tanto sentimentos quanto, enfim, entendimentos, o cognitivo, seja o que for, de uma determinada situação. E é muito interessante porque as ferramentas da mediação, elas têm outro objetivo. O papel do mediador, na minha opinião, é quase que de um tradutor. Porque, assim, as pessoas, elas vão ter e vão levar para a mediação o grau de profundidade delas. Todos têm profundidade e todos os problemas, todos os conflitos, eles acabam, que a gente chama de escalonando, né? Então, quando ele chega para a gente, quando chega no fórum, já passou por diversas etapas de ou tentativa de resolução ou acúmulo de tensão, né? Então, o psicólogo, que é muito treinado para a visão clínica, obviamente, durante a escuta de um relato de caso, no caso de uma mediação, ele vai enxergar as bandeiras amarelas, vermelhas, todos os pontos que numa sessão você estaria aprofundando, explorando mais, que você faria emergir. Porém, quando você está numa situação, principalmente dentro do fórum, o objetivo você vai ver essas bandeiras, mas não necessariamente, e eu diria até que raramente, você vai pegar uma via de aprofundamento naquela questão. Porque o que você precisa fazer numa mediação é fazer com que um consiga entender o outro. E uma das ferramentas mais poderosas da mediação é você tentar ver na conversa dessas duas pessoas, ou mais, que pode ter mais gente na sala, inclusive, né? É você tentar identificar o que cada um quer de fato. Porque, às vezes, a pessoa ela vem com uma demanda, por exemplo, a pessoa vem com uma demanda num condomínio. Eu já tive um caso desse, até dá para compartilhar, né? Ela tinha uma demanda, ela entrou no Sejusc porque ela teve uma parada cardíaca e ela disse que essa parada cardíaca foi em função de um nervoso que ela passou na garagem com um condômino que ameaçou ela. E à medida que a gente foi conversando, a gente foi percebendo que o condomínio, que ela queria, na verdade, participar das reuniões e das decisões do condomínio, muito mais do que ela estava podendo participar. E que a maneira que ela participava do condomínio era muito ruidosa, atrapalhava os outros condôminos. Então, existia essa barreira. Então, o papel nessa hora não entrar a fundo no porquê que aquela mulher é assim, o que trouxe na história de vida daquela mulher para ela se tornar daquele jeito, ou no condomínio, por que eles não a aceitam, ou quem é que tem razão, qual é a verdade de fato, né? A questão foi preciso traduzir, olha, o que ela quer, e aí isso tornou o pedido dela muito simples, ela simplesmente quer participar do grupo, principalmente, era um período bem factual, era um período bem direcionado, ela queria participar do grupo onde estavam os outros condôminos que faziam parte dos comitês, né? E isso fez com que ela tirasse um processo, né, ela tinha feito a abertura de um processo de perda material, perda
danos materiais, danos psicológicos, sim, era um processo aparentemente muito complexo. Então, claro que tem um comprometimento de cada uma das partes que tem uma bagagem familiar, pessoal, que se a gente está numa clínica, a gente vai tratar. Mas não era o caso. O caso, no papel do psicólogo nessa hora, é ajudar a ver o que é que de fato cada um quer e como consigo traduzir isso para o outro e sensibilizar o outro para essa escuta. Né? Então, isso eu acho muito interessante. Você falar isso, Anaí, que é uma confusão, claro, porque as pessoas não conhecem. Qual a diferença entre eu sou mediadora familiar, também trabalho com mediação civil, tal, mas sou na área jurídica, judicial, mas sou privada. Eu trabalho no meu consultório como mediadora. Como um advogado pode trabalhar no seu escritório como mediador. Como um administrador Exatamente. pode trabalhar. A mediação, os métodos adequados à solução de conflitos, no Brasil, ele tem essa característica de multiprofissionalidade. Profissionais formados ou em formação, em curso universitário, de todas as áreas. Mas vamos falar como psicóloga. Eu sou mediadora familiar. E também sou terapeuta familiar. Eu sou terapeuta de casal e terapeuta de família. Aí, qual é a diferença? Então, Anaí já está dando aí o que é a diferença. Se eu estou numa terapia, se é uma psicoterapia, uma terapia familiar, mesmo que ela seja uma terapia breve, que é o caso, como eu faço, tá? Eu posso fazer 8 sessões, 12 até 20, e aí se recombina, se quer continuar. É um processo que a gente pode fazer mais tempo, e a gente vai olhar, vai abordar algumas questões do passado e vai trabalhar com esses nós e essas questões todas ligadas, muito fincadas, focadas, né, na questão da terapia, por exemplo, da teoria sistêmica familiar, das teorias de família, né? O mediador familiar, aí esse eu recebo para terapia familiar, terapia de casal. Quando eu recebo para mediação, é muito mais olhando o presente para o futuro. Nós temos que trabalhar do presente para o futuro. A gente até traz alguma questão que se fala do passado, mas o nosso foco é resolutivo de questões práticas da vida, que é, por exemplo, numa mediação familiar, a dissolução de um casamento, através de um divórcio, né, construtivo, a definição de guarda, com quem fica aquele filho, ou aquela filha, ou aqueles filhos, a definição da pensão, como vai ser o pagamento da pensão, a definição das visitas, se serão visitas livres ou visitas programadas. Então, nós estamos, a gente faz, eu costumo usar uma imagem de um funil assim, né, que fecha, que encaminha do presente para o futuro, porque nós temos todas as questões objetivas e a gente precisa atender esses interesses, né, que são específicos, então, dessas relações, né, de pai e mãe, de parentalidade, no caso de filhos, né, e relação que se estabelece ali após um divórcio, na restauração de vínculos também, quando as pessoas vão continuar sendo amigos ou não, mas que tem uma relação amistosa. Então, é importante discriminar. Eu, quando eu tenho dois papéis, eu tenho 2 atividades. Eu sou psicóloga, enquanto terapeuta, trabalhando em terapia familiar de casal, e sou mediadora quando trabalho com mediação familiar, tá? Isso no meu próprio espaço de trabalho. Na área judicial, no Tribunal de Justiça, onde que a gente faz esse trabalho? Mediação familiar judicial, porque está dentro do tribunal, no espaço forense, que é o espaço do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Que, aliás, lá estão os estágios da Uninove, tá?
E nesse espaço forense, nós fazemos os plantões psicológicos, a gente tem várias atividades, a gente tem o serviço de psicologia que atende as pessoas que passam pela mediação e são encaminhados. A gente tem rodas de conversa com mediadores, cuidando do mediador, tá? E enquanto estágio, os alunos observam essas mediações. Eles podem observar mediações familiares, de preferência, tá? Então, que fique claro isso, né? Que é importante essa discriminação, que são atividades diferentes, papéis diferentes e objetivos diferentes. Para terem uma ideia, a mediação judicial, vocês vão chegar no online, tá? Mas vamos lá como era no presencial. Um encontro, 2, 3. Nunca fiz mais que 3. 13, 14 anos que eu estou aí nessa área. Nunca fiz mais que 3 no judicial. Eu quero apontar para vocês que num processo judicial litigioso, de um divórcio, envolvendo filhos e outras questões, muitas vezes alienação parental, e outras situações complexas, esse processo judicial ele pode levar, na melhor das hipóteses, 2 anos, 5 anos em média. Eu já vi processos, eu levo meus alunos no cartório quando era no presencial, agora vai ficar online, mas eu falo, olha aqui a prateleira, por favor, chefe do cartório, mostra aqui para eles o maior processo que você tem aí. É medido em metro, a prateleira. Muitos volumes. Muitos volumes é muitos anos. Eu já cheguei a mediar uma situação que veio para mediação quando começou antes de ser a lei, tá? 20 anos de litígio. Vocês conseguem imaginar uma família que tem filhos pequenos, vamos colocar lá 4 anos de idade, 7 anos, 20 anos de litígio, o ex-casal, esse filho já tem 27 anos, já tem filhos, netos desses que estão em litígio. Então, nós falamos que a mediação gera muita economia em todos os sentidos, principalmente nas questões emocionais, né? Nós vamos contemplar questões emocionais. Mas a mediação não é terapia? Não, como muito bem exemplificou Anaí, a mediação, ela não é terapia, mas ela vai abordar o sentimento, ela vai abordar contexto onde se dá aquele litígio, aquela disputa, né? Nós abordamos aquilo. Então, ela tem uma visão ampla, né? Ok? Então, a Jéssica me fez você é perita? Eu sou, mas eu estou deixando de ser, Jéssica, porque quanto mais eu me coloco dentro desse trabalho preventivo que a minha mediação faz, mais eu fico distante da outra ponta, que é quando já chegou nesse máximo de escalada, como disse a Anaí, né? Escalonamento de conflito, e aí eu atuo como perita com a visão pacificadora, com a visão de colaboração, ok? Eu fico me perguntando... Aí eu encaminho meus casos para mediação. Sim. Como que esses casos chegam até a mediação? Como que isso se dá? O juiz é que recomenda que vá para a mediação? O casal... Então, Anaí, eu acho que aí a Anaí pode entrar, por favor, mas assim, é lei. É lei. O que significa? Tem um fluxo. Você está perguntando sobre o fluxo. Existe um fluxo de encaminhamento. Como é lei, ele tem que ser... Chegou a abrir um processo, tal, ele vai ser encaminhado para a mediação. Mas eu quero deixar claro que é voluntária a participação.
Ninguém, é como um processo terapêutico. Você não pode se aqui vou aqui começar a conversar. Eu posso declinar, não querer participar daquela. Eu, a Jéssica e usando o exemplo aqui, a Camila, em disputa, não querem participar. Elas nem se olham, às vezes elas vão querer participar e ter essa chance, tá? Em muitos casos não passam pela mediação, alguns, não muitos, alguns casos passam pela mediação e retornam lá para o processo pela via tradicional, tá? Sim, tá? Pelos juízes, cada sejusc tem um fluxo, tá? Um caminho, mas duas vertentes, encaminhamento via já processos abertos, ou Camila e Jeca, ou uma das duas, resolve, antes de abrir o processo, buscar o setor, sejusc. Eu quero conversar. Ia pessoalmente agora pelo site do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Clica lá, marca uma chamada audiência, ou nós gostamos de falar sessão, para sair toda essa característica jurídica, sessão de mediação, e vão, Jéssica, por exemplo, chama a Camila para conversar. E ali não abriu o processo, é pré-processual, antes de abrir processo, e nem talvez será necessário, não se entra, e na mediação não se entra no mérito de processo. Não nos importa as questões lá, tá? Então, esta é a via, já com processo, ou aquela que você, cidadão, por isso é sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o próprio cidadão vai ter o acesso à justiça, por isso que se diz que a mediação ela permite o acesso, ela segue o princípio do acesso universal, né, como uma política pública de SUS, por exemplo, que é de acesso universal, à questão da justiça, né, a um serviço de justiça. Então, você, Jéssica, vai lá, ou Camila foi, e aí eles mandam um convite para a Camila comparecer numa sessão de mediação. Normalmente as pessoas respondem ao convite, tá? É assim, não sei se é essa a pergunta, e a Anaí acho que pode completar também, Anaí. Claro, obrigada. Então, é isso aí. E aí, do ponto de vista do profissional, né, do psicólogo. Então, você lá, vamos supor, você é formado em psicologia, você tem que fazer um curso no PMEC, né, reconhecido pelo NUPEMEC. Eu não sei qual que é a carga horária hoje, né, mas você faz esse curso. Só falando, você tem que Anaí, é reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça. É importante. O NUPEMEC é o Núcleo Permanente Médico de Solução de Conflitos, que é o braço do CNJ local, tá? É o Conselho Nacional de Justiça. Perfeito. Obrigada. E aí a gente faz, então, esse curso, depois a gente faz estágio, faz a observação, e nesses estágios, e aí vou entrar na resposta da pergunta, a gente geralmente vai trabalhar em sejusques, que é o que a Elvira comentou, que é um local onde as pessoas podem procurar diretamente buscar a solução do seu conflito, né? É legal saber, inclusive, aproveitando a oportunidade, que toda vez que você tem uma demanda, seja ela, pode ser uma cobrança, pode ser uma demanda no seu bairro, pode ser com uma empresa, enfim, seja qual for a demanda, ou até num caso de uma separação, você pode procurar esse recurso, que é um recurso gratuito, inclusive. Então, você entra, faz qual que explica a tua necessidade, eles vão te pedir os dados da pessoa, da empresa que você quer conversar, resolver, e aí vocês vão ser chamados para uma data. Nessa data é que nós psicólogos ou administradores, filósofos,
advogados, médicos, enfim, quem quis fazer esse curso. Ele é um curso livre, tá? Ele não é um curso de graduação, né? É um curso livre que você faz. Essas pessoas que são treinadas, que fizeram o curso e fizeram estágios, vão estar lá para receber. Quando a gente chega no Sejusc, a gente é voluntário, né? Então, quando eu chego no Sejusc, eu já pego uma sala que vai ter um computador e uma mesa redonda, e tem o próprio Sejusc que vai encaminhando para essas salas os casos. Então, eu pego lá o número do processo ou do pré-processo, eu chamo essas pessoas na sala, levo, conduzo até a minha sala, e aí eu começo, explico o que é mediação, explico quais são os direitos que eles têm, eles podem participar, que é livre, que é voluntário, e que a gente vai dar a voz para um, depois a gente vai dar a voz para outro. A gente fala da questão do respeito na sessão, da importância do respeito, porque muitas vezes as pessoas estão exaltadas, então a gente faz esse papel também de tentar segurar e evitar até, muitas vezes, desabafos ou ofensas, enfim. E aí que a gente faz esse trabalho no local. Tá? Então, quando a gente consegue conciliar aí, né, mediar aí essa conversa e consegue ajudar as pessoas e as pessoas fazem um acordo, a gente então faz um resumo disso e no caso de Santo Amaro, que é onde eu atuei bastante, eu vou até o sistema, aquele computador que eu falei que tem, e eu tenho modelos de acordos de acordo com a situação que foi trazida para a gente. Isso tudo é ensinado para a gente lá no Sejusc, né? Tudo a gente é treinado para isso e, claro, muita gente vai aprender
Aí, né? Agora falta Tudo só a bem? professora Elvira concentrar. É que esse horário é muito complicado mesmo, por conta da quantidade de lives que acontece esse horário. No meu próprio Instagram tem umas 30 lives acontecendo agora. Eu fico, gente. Então a gente cai, Nossa, retorna. quem diria, né? Sim. Professora Elvira, a senhora consegue mandar o convite? Aí embaixo não tem opção de mandar convite? Meu Deus. Calma aí. É em cima no nome. Ah, em cima, o meu aparece embaixo. Nossa, me aparece em cima, que loucura. Professora, vê se agora foi. Mandei o convite de novo. Essas tecnologias são um adianto, mas elas também são uma dor de cabecinha. É verdade. Não tá indo para a professora Elvira, gente. Vamos lá. Tava Vamos igual ver. comigo, já, certeza. Sim. E aí eu não sei o que pode ser. Eu sei que a conexão talvez não seja, mas Acho que é bug do Instagram mesmo, do Insta, sim. que dá essas coisas. Ela falou que mandou pra você. Que mandou um Já. convite. É que aqui não chegou. Deuses, calma aí. Deixa eu ver o que é possível fazer aqui. Professor, envia o convite novamente. Vamos ver se ele chega. Porque aqui para mim não está chegando o seu convite. E o meu convite foi. Aí fica aparecendo que estamos aguardando. Agora eu viro a Leme. Tá bom. Isso, a Nay também fez isso, entrou e saiu. E aí, quando ela entrou novamente, deu certo. Eu também. Tecnologias. É o mundo da interação. Deixa a gente assim, tudo doido. Ó, mandei o convite novamente. Será que agora foi? Não tá indo, professora. O que será? Professora, foi? Não tem outra pessoa? Não, só pelo meu que dá para fazer convite. Eita, será que a gente vai ter que sair todo mundo e entrar novamente? É, agora o professor não tá mais nem disponível aqui. Ah, é melhor sair e entrar de novo, já. Fiquei. Tá, Acho que vamos bugou sair mesmo. todo mundo e aí a gente entra novamente, tá bom? Obrigada, Tá a bom. gente já volta. Vamos ver se agora conseguimos adicionar todas novamente. Cadê a Lipjur?
Olá. Entrou lá. Agora vamos ver se a gente consegue novamente adicionar as professoras para a gente continuar esse bate-papo, que estava super interessante. Sim, tá muito. Instagram, não faça isso com a gente. O tema é muito interessante, né? Mediação. Sim. Você faz curso, né? Sim. Pode fazer sua contribuição. Boa noite, Rica. Boa noite. Eu sou aquelas que adoram receber um boa noite. Boa noite, Jé. Obrigada, querida. Vai dar certo, né, Ingrid? Tem que dar, em nome de Jesus. Torce aí, meu. Tá? Professora Elvira, a gente enviou um convite, está escrito aguardando Elvira Leme. A professora Anaí também entrou. Gente, não é possível. Alguém entrou, não sei quem. A Anaí, eu acho que é alguma coisa com a conexão da professora então, Elvira. Falta só a professora Elvira. Clico em cima e não abre. Camila? Camila tá por aí? Agora começa, o engraçado das lives, agora começa a sessão espírita, né? Camila? Camila está por aí? É aquela gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Se estiver aí, diga alguma coisa, mande um sinal. Agora começa. Sim, eu começo a dar Agora começa a mesa redonda agora. total. Ó, clico em cima e não abre. E aí você fica, meu Deus, Instagram, por favor. Camila está, se estiver, dá um sinal. Camila, ajuda Diga a alguma professora coisa. Elvira. Vamos ver o que está acontecendo aqui nesse negócio. Aqueles que eu não sei como resolver essa questão. Eu acho que quando eu fiz, eu tive que deslogar e logar de novo. Será? Talvez possa ser isso? Mas aí isso é complicado, né? Porque às vezes a gente não sabe nem a senha de volta do Instagram. Nossa, aí se torna um problemão. Professora, isso tem Ela que falou que ia pôr no Wi-Fi. É. Isso, pode ser que se a senhora estiver usando um 4G, um 3G, ele dá um bug e aí não entra. E aí, meu Deus. Gente, meu Deus, aí é meu Deus mesmo. Já colocou, então vamos lá. Eu vou te convidar, professora. Vamos ver se agora vai. Agora tem que ir, né? Nos ajude aí, Instagram, por favor. Foi? Não tá indo. Por favor, Ingrid, meter essa conexão. Vamos fazer aqui o círculo da paz. Eu tô quase nesse nível com a internet. Então vamos lá, internet. Por favor, não deixe pedir nada. Vivi, a hora que você tentou entrar que você não conseguiu, você reiniciou o celular? O que foi que você fez? Eu reiniciei, aí depois eu não consegui, aí eu desloguei e loguei de novo no Instagram e aí deu certo. Professora, será que você consegue, sei lá, talvez reiniciar? Porque aqui, ó, aparece para mim, Elvira Leme não está conseguindo participar. Pode ser que deu algum bug no celular. Camila, cadê você? Ajuda. Por favor. Isso, a gente te aguarda. Enquanto isso, a gente vai aguardando o professor. Anaís, se você quiser contribuir, continuar fazendo sua contribuição, a gente fica aguardando até a professora
Elvira voltar e a gente retorna, Claro. a gente faz as próximas perguntas. Tá bom. Tá. Então, eu estava falando da minha é, experiência pessoal, né, em Santo Amaro, como que é a sensação, né, como que é o dia a dia do nosso trabalho lá. Então, eu lembro que a última coisa que eu falei é que a gente, então, vai até lá, né, a gente tem os turnos, né, que a gente escolhe, e que eles vão passando para a gente, tem uma fila de processos ou pré-processos, né, e a gente pega lá o número do processo, chama, faz a chamada na sala de espera, e leva as pessoas para a sala e lá a gente apresenta, a gente explica o que é, a gente acolhe. Acolher significa, né, ouvir o que cada um tem a dizer no tempo. E eu lembrei agora que quando a gente chega num acordo, né, eu tenho que repetir, né, esse acordo, então é isso mesmo, é isso que vocês querem, né? Eu vou até o computador, no caso de Santo Amaro, e digito, né, preencho como se fossem uns pré-formulários ou uns textos pré-formatados para que eles possam assinar, e depois que eles assinam isso, passa pelo juiz para homologar e dizer que se está tudo bem e tudo mais. Quando é família, passa pelo todo um processo para ver se está tudo certo, pela promotoria, para ver se está tudo certo, se não foi feito nenhum acordo fora de um padrão mínimo da lei, né? Que não lese realmente ninguém, tá bom? Então, esse é o dia a dia, assim, do trabalho. Dia a dia, mais ou menos, porque a gente acaba fazendo uma vez por semana, mais ou menos, esse trabalho. Então, ele realmente é um trabalho complementar. É um trabalho voluntário complementar, só para ter uma noção, né? Não é o meu trabalho full-time, né? Não é o trabalho período integral. Não sei se isso ajuda, deu para entender mais ou menos como que é o dia a dia. E muitas vezes, quando a gente está fazendo a mediação com família, tem alguns casos que até quando é processual e tudo mais, a gente mesmo também encaminha para a oficina, né? Então a gente explica, né? Fala, olha, estou percebendo que está sendo difícil chegar num acordo. Existe uma ferramenta no judiciário muito bacana, que é a oficina de parentalidade. Aí a gente explica o que é, como que é. No caso, agora está sendo online, né? Está sendo implementado online, mas na época, e até 2019, as pessoas elas recebiam um convite, né? Então eu olhava no calendário junto à coordenação do Sejusc, qual que era a próxima data, e a gente já fazia a carta convite para o casal, né? Para a família naquele momento. Tá? Então a gente mesmo tinha condições, autonomia de indicar essa ferramenta para que as pessoas pudessem, na verdade, ter mais informações, saber um pouco mais sobre os direitos, os deveres, a influência que a separação, um divórcio, um litígio tem no jovem, né? E aí eles podiam aceitar ou não a participação, tá? E aí, se for, né, se tiver sentido a forma como eu tô falando, eu acho que a gente migra, então, aí da mediação, né, do papel de mediador, para o papel de oficina de parentalidade, que é o nosso outro tema também, né? Não sei se faz sentido para vocês. Tem mais alguma coisa de mediação que vocês gostariam que eu pudesse estar respondendo? Faz sentido sim. Eu tô tentando aqui, desculpa, adicionar a professora Elvira. Eu sei. Faz sentido sim. E a nossa questão, ela era muito, né, dentro desse quesito de como que acontece e como que essas pessoas vão parar na mediação, né? A professora Elvira disse o seguinte: ok, proponho que se fale da oficina em outra live, porque ela gostaria de participar. Então a gente pode. Sim, e ela é a pessoa que está coordenando, ela sabe muito mais, tem muito mais experiência,
para falar e seria realmente uma perda enorme se ela não estiver participando, né? Sim, e ela tem várias Certo. informações, né? Deixa eu só tentar mais uma vez aqui. Não sei o que está acontecendo aqui nesse convite. Deixa eu ver se eu mudar de espaço. Corrobora. Professora, eu sou a Viviane, ainda não tinha me apresentado. Eu gosto. Ah, já travou. Eu travei? Foi. Consegui. Que você fez? Eu já estava indo embora, comer, tomar banho. Nossa, mudei tudo aqui. Você já estava desesperada, porque o que eu sinto é desespero no Instagram. Estava Mas dando um anúncio que não entrava na sala de jeito nenhum. sim, Eu estava propondo. Agora é a Anaí. Cadê a Anaí? a Anaí tá aqui. Eu tô vendo ela, pelo menos. Sim, eu também. Anaí, eu Querem fazer em acompanhei outro sua dia, fala. outro horário? A Eu acho que a professora já gente entrou. A professora Elvira entrou. Vocês estão se vendo? Conseguiu? Tô. Eu Eu tô. Então, também. podemos dar continuidade. Eu acompanhei a fala da Anaí e eu acho que a gente precisa passar a informação atualizada, que eu estava tentando Posso contar dizer, também um pouquinho como que que é foi que eu da me oficina tornei online, instrutora? Porque desculpa, da também mediação são online. dois Todo o momentos tribunal vai diferentes na carreira de permanecer Só um online. mediador. minutinho. Eu acho que tá dando delay pro que vocês estão falando, que uma tá Tá. falando com a outra agora. Vocês estão conseguindo se ouvir? Não, para mim Sim. ela não está falando. Eita! E Então agora? coordena quem fala. Melhor, já falei. Vamos lá. Então, a professora Elvira, ela estava falando sobre a mediação online, que tem informações novas que ela gostaria de acrescentar. Então, Anaí, a gente deixa a professora Elvira falar e aí, assim que ela encerrar, eu passo a palavra para você, tá bom? Obrigada. Tá. O que Obrigada a a você. oficina online, desculpa, o tribunal todo, eu tive essa informação ontem, tá? Ele vai continuar online. Não Isso volta mais é presencial? só os trabalhos de perícia, as varas de psicólogo, a informação que eu tive da parte da mediação de conflitos e das audiências judiciais. A gente já sabe que tem uma orientação do Conselho de Psicologia que tem que ser, as perícias têm que ser feitas presencialmente, inclusive elas foram suspensas no período que não podia funcionar e não pode fazer online, tá? Então tem que ser feito presencialmente. Mas a mediação de conflitos e o que a gente tem como um trabalho que são os plantões psicológicos, que é o serviço de psicologia pelo Uninove, dentro do estágio do Uninove, né, que é o serviço de atenção psicológica, todos os trabalhos online. A gente já está trabalhando online com os plantões, com as rodas de conversa e as mediações feitas pelos mediadores todas online. A informação foi de coordenação do Central, tá? Que não há nenhuma disposição de voltar no presencial. Tá? Isso também é válido, eu quero dizer isso para vocês, para a oficina de pais e filhos. Essa é a informação mais recente que eu tenho, tá? E a gente já está migrando mesmo, a gente já está fazendo, aliás, fica um convite aqui, né? Maio e junho, vai ter 2 oficinas experimentais, a gente pode receber alguns alunos que queiram participar da observação no Seju Central, tá? Experimentais da piloto online, tá? Essa é uma coordenação aí eu tenho um papel de coordenação mesmo, porque eu tenho papel duplo, né, que eu estou na Uninove como supervisora, e me foi atribuída a responsabilidade, a coordenação das oficinas também no online, como eu já fazia no presencial, tá? Só que vai ter uma perda. A oficina online agora, ela só pode ser realizada com pais, casais, em salas separadas, tá? E com pais. Então, essa informação. Mas eu acho que eu não tô. Será que eu vou escutar, Anaí? Porque daí eu falo uma parte, eu não sei o que vocês querem falar. Porque
Eu não estou agora mais escutando a Anaí, ela congelou para mim. Sim, Ela é, congelou ela aqui também. agora voltou. Voltou. Gente, não sei o que é isso. Agora voltou. Oi, Anaí. Ai, que bom que você voltou. Oi. Eu voltei para ficar. E eu estava angustiada aqui porque eu quero falar da oficina para os alunos, né? Porque é uma questão importante aí para os alunos, né? Foi toda uma reunião ontem, né? Que houve uma série de encaminhamentos. Eu estou fazendo reunião com os expositores agora, semana que vem, com toda a coordenação tal do tribunal, do Sejusc. As oficinas voltam em formato online e apenas para pais. A gente tinha as oficinas para pais, adolescentes e crianças, mas não nós batalharemos para ter a oficina de adolescentes e crianças. Ela já está pronta, planejada, ok? É uma questão logística. Temos que dar um passo atrás do outro, um passo após o outro. A gente não pode fazer tudo de uma vez. O tribunal não tem... tem que ser numa plataforma do tribunal, tem que ser testada, a plataforma Teams, tá? Tem todo um sistema para ser testado, reestruturado. E aí, essa é a novidade que eu tenho, que eu estou com medo de cair outra vez, isso aqui eu queria contar. Então, porque o que é oficina? A oficina é reunião educativa, que se coloca... são reuniões educativas para responsabilizar os pais sobre a questão dos filhos após o divórcio, em processo de divórcio, muitas vezes antes até de um divórcio, casos que são encaminhados pela mediação de conflitos, que podem vir diretamente. Eu estou pleiteando para que os casos encaminhados para a oficina não sejam só os que passaram pela mediação, mas aqueles que também têm o interesse em participar da oficina. Mas isso tem que ser aos pouquinhos nesta nova modalidade online, tá? Alunos da Uninove em estágio, aí a gente não vai ter oficina só mensal, como a gente fazia no estágio presencial, porque dava muito trabalho, e também tinha o problema de logística das pessoas participantes, que elas tinham que pagar a condução, comida, e a gente levava 500 quilos de lanche para dar para eles e tal. E era uma força-tarefa dos estagiários e da Liga Jurídica. A Camila participou dessa fase, ajudando muito na estruturação da oficina, né? E a gente não vai precisar, né, munir com esses recursos todos, mas a gente tem, agora então, vai ter a possibilidade, já no segundo semestre desse ano, de ter oficinas quinzenais, talvez, quiçá, semanais, talvez 2 vezes por semana, até 3. Então, vai depender da disponibilidade de colocar-se à disposição professores do núcleo da jurídica, tá? Da disponibilidade de alunos e do apoio da Liga também, principalmente porque a Liga vai fazer um trabalho diferente, vai ser um negócio completamente diferente, que a gente tem o pós-oficina, que a gente vai ter oficina. Eu já fazia isso no presencial, que isso eu tenho 2 anos de trabalho no pós-oficina direto, que são grupos específicos dos pais que passam pelas oficinas e vêm para o pós-oficina fazer um grupo de encontro. A gente usa técnicas de dinâmica de grupo, grupos operativos, grupos de encontro, sociodrama, psicodrama, o que temos à disposição para aquela situação. A gente já testou trabalho em trabalhar em grupo. Alunos participam desse trabalho, né, no estágio, e a gente trabalha com esses pais que passaram pelas oficinas e que querem continuar dialogando sobre os temas abordados na oficina. E aí sim é um trabalho nosso específico da psicologia. Como já foi no presencial, a participação ativa de alunos na construção da oficina de crianças. Então, são essas reuniões educativas, são reuniões... só um minutinho, eu estou com medo aqui que caia a ligação, agora que eu demorei para entrar, né? Famílias que estão em situação de conflito, de litígio, para trabalhar principalmente como é que diz? A minimização de sofrimento e de todas as sequelas que tem psicológicas em relação às crianças, tá? Aos filhos menores.
Então, as oficinas, elas trabalham com aspecto do que nós chamamos de conjugalidade. Não, desculpem, de parentalidade. Educação, é uma escola de pais. A gente estava na modalidade presencial com uma escola de pais e filhos. Nesse primeiro momento de reimplantação pela tecnologia, pelo online, faremos, no projeto piloto, escola de pais. E aí receberemos no pós-oficina pais e possivelmente filhos. Isso eu vou conversar ainda, vou definir esse projeto, vou ver como é que fazemos, tá? Porque o pós-oficina é por conta da Uninove. Não é o tribunal que entra com seu site oficial, desculpa, a plataforma oficial. Então, nós teremos liberdade de conduzir um trabalho com as famílias que passam pela oficina no pós-oficina, tá? E bastante importante que nós teremos agora um fluxo estabelecido de encaminhamento, de sai da mediação, vai para o plantão, do plantão, tudo online. Tudo online. Sim. Vai para o plantão, do plantão vai para a oficina, da oficina vai para o plantão de volta, isso, vai aquilo. Então, vai estabelecendo um fluxo de encaminhamento, onde teremos, então, participação ativa da psicologia. Tá? Aí vocês vão dizer, mas por que lá na oficina quem coordena, quem que faz oficina? Não é aluno de psicologia, não é aluno de lugar nenhum. Não pode, tem que ser expositor. Anaí é instrutora, a gente chama de expositora, o nome oficial agora está os expositores. Expositores de oficina, eu também entrei como instrutora, fiz o curso, tal. Eu também sou expositora de oficina. Mas tem que ser expositores do Conselho Nacional de Justiça. A maioria dos expositores são mediadores. Já trabalham em mediação familiar. São pessoas muito experientes, tá? E a oficina passa conteúdos. Passa várias informações, conteúdos a respeito da psicologia, não da psicologia, de assuntos que são muito próximos de nós, a alienação parental, a comunicação não violenta, várias temáticas são trabalhadas e abordadas na oficina de pais. Aí os alunos muitas vezes vinham para a oficina e falavam assim, uai, mas isso aqui, por que eu vim aqui fazer esse estágio e fico aqui carregando caixa quando era no presencial, que tem que carregar a caixa de lanche tal para cima e montar a estrutura, e quem está dando lá a oficina são os expositores. Eu falei, porque não pode. Tribunal, ele é hierárquico, ele é, não só isso, é política pública. Você não pode mexer na política pública. Você não pode fazer conforme o seu gosto, tá? Nós temos que seguir a orientação e os protocolos, tá? E isso é um protocolo. Os expositores têm que ser formados para isso, treinados para isso, com experiência anterior, tá? E os alunos vão colaborando nesse processo. Então, com medo de cair a live, me desculpe, Anaí, eu já entrei na oficina, porque eu com medo de cair a live outra vez. Aí, ó, a live... Não, a gente conseguiu fazer a ponte. Deu para fazer a ponte. Acho que era o passo certo, era o passo que a gente tinha que entrar. Tá certo. Isso aqui tá... Se a live cair, a gente faz uma outra. Oi? Não, esse aqui está parecendo as plataformas digitais lá do tribunal, que porque a experiência bacana da gente, que eu falo assim, como é legal, como tem coisas, como diz a linguagem nossa aí da área do direito, tem ônus e bônus. Tem ônus e bônus. O que quer dizer? Tem ganhos e perdas. Sim. Qual o ganho que está sendo? Vamos falar dos ganhos no virtual, no online. Eu tive um caso de um atendimento de um ex-casal, e teoricamente, ex-casal, então ele ficava numa sala, na plataforma, na sua casa, o outro, teoricamente, na sua casa. E aí eu percebi que ele não estava na casa dele, ele estava na casa dela, num quarto, separado. Isso foi muito interessante, porque isso apresentou uma dinâmica ali na residência e de relacionamento entre os dois. Ele era muito desprovido financeiramente.
E ele não tinha acesso a computador e não sabia manejar o celular, porque o tribunal dá toda a instrução, mas manda um tutorial, mas as pessoas têm dificuldade ao acesso. Aí ela estava lá e ela falava, ela virava assim e falava com a neta, a neta não, alguém da casa que era jovem, e ficava claro que ela estava passando o recado para ele que estava no outro quarto, mas ela estava querendo, perante o ambiente tradicional de um tribunal de justiça, que olha o ambiente tradicional do Tribunal de Justiça hoje, gente. Real, professora. Real, na real, né? Mas a representação do Tribunal de Justiça, aquilo que está na mente, a representação, é cultural, é social. Representação social, né? Vamos lá, muito preocupada. Ela estava muito preocupada que participar. Eu falei, não, se você estivesse no presencial, vocês estavam lado a lado. Você pode trazê-lo aqui. Nossa, ele ficou tão feliz que ele pôde ficar do lado dela e participar numa mesma câmera, no mesmo computador. Mas isso muda a dinâmica, porque eles estavam muito tensos, e ela começou a relaxar. Mas o mais engraçado vem depois. Aí eu comecei a ver que ela estava outra vez preocupada, distraída. E eu escutava um barulho de uma matraca, né? O que era? Uma calopsita, que ela tem a calopsita, e estava no ambiente. E aí a calopsita resolveu cantar, né? Aí eu falei, a senhora está muito preocupada, o que acontece com a calopsita? Ah, ela gosta de ficar perto de mim. Eu falei, então deixa a calopsita chegar. A calopsita passou a fazer parte da mediação. Isso é o bônus, tá? Da mediação. A calopsita veio aqui perto dela aqui. Mas não era uma calopsita. Tinha mais duas. E eu permiti, mas aí as pessoas, quando os mediadores, tem pessoas observando para treinar, né? Eles falam, nossa, eu nunca faria isso. Eu falei, então, essa é a diferença de quem é psicólogo e quem não é. E como formação, porque a gente começa a olhar, a gente é treinado para olhar contexto, para olhar essa questão mais do quanto ela estava desconfortável, né? Da gestão emocional ali naquela situação. Os mediadores são treinados, mas a gente tem uma bagagem um tanto maior nesta área, né? E quando ela calopsita lá, e as filhotes, as filhas, né? Os filhos dela ali, vocês precisam ver como fluiu o diálogo. Quem foi o verdadeiro mediador? A calopsita, tá? E fluiu sim, foram as mediadoras, porque ela rolava para lá e para cá, e a gente via que tinha essa intimidade. E tudo, era uma situação super complicada, que envolvia a pensão que ele não podia dar. Tudo foi resolvido muito rápido e muito fluido. Então, esse é o lado bom do online, né? Que se a gente souber administrar, fazer gestão das emoções, a gente sai no lucro. Fala aí. Quais seriam os desafios, nesse caso, da mediação e também na oficina de parentalidade? Como que seria esse desafio? Isso. Aí acho que a Anaí pode falar na sequência. Total, porque assim, há uma desconstrução dos lugares tradicionais, tá? Tanto para eles como para nós. É aquilo que eu estava falando. É um campo de estudo, né, na psicologia social, das representações sociais, não só na psicologia social, mas vocês veem isso na social, que é o que significa o Tribunal de Justiça. Sim. Qual é a representação, qual é o imaginário, como é que se entende justiça, como é que se lida com a questão da justiça, o significado da justiça, o símbolo da justiça. E aí, quando eu estou dentro da minha residência, e eu vou para a residência deles, e eu estou em contato direto com aquilo que a mediação mais valoriza, que é o aspecto sociológico. Então, que é isso que eu estou chamando de contexto. Nós não estamos ali olhando a questão jurídica em si,
que isso é via processual, via processo e ação de justiça, ação, né, ação aberta. Nós estamos olhando como se configura aquilo naquele contexto, naquelas relações. Claro que nós podemos também ter problemas, por exemplo, uma situação de violência doméstica. Eu estou falando aqui de um casal que, ok, se conversa, ok, estava ali numa Uma relação situação boa. sim, mas ainda meio constrangida, mas a mediação acabou ajudando e o ambiente doméstico acabou ajudando, tá? Uhum. Mas eu estou falando, situação de violência doméstica, eu não peguei até agora nenhuma, tá? Assim, porque a gente, os desafios, eu vou dizer numa palavra, é oferecer para essas pessoas rapport, acolhimento, espaço seguro. Sim. É isto que temos que oferecer. Isto não é fácil. Isto é tarefa para mediador, psicólogo jurídico, psicólogo clínico, todo mundo que está trabalhando online. Como passar confiabilidade, confiança, segurança. Isso que uma pessoa que nunca te viu, que você nunca viu, e você também se sentir neste lugar seguro, de não estar se sentindo invadido, de não estar invadindo, tá? Sim. Como processar esse diálogo? Como conduzir? Mediação paradigma da mediação é comunicação. É diferente por isso é um método com técnicas, muitas que vêm da psicologia, mas com outro arranjo, tá? Porque ela está objetivando aí restaurar diálogo e comunicação, tá? E então a gente tem que trabalhar, muito boa sua pergunta, com comunicação não verbal. A gente tem que trabalhar entendendo mais sobre microexpressões. Paul Ekman, Sim. todo estudo, todo o repertório aí que nós temos das emoções universais, das 5 emoções universais, e aí tem outros autores falando de mais uma emoção, que não é só 5, são 6. Então, a gente precisa trabalhar no campo da inteligência interpessoal, o chamado inteligência emocional, explorar mais isso em nós. Sim. E, principalmente, a base é você estar se autorregulando o tempo inteiro, o chamado gestão, então, das suas próprias emoções, e fazer isso na relação com o outro. Isso é campo de neurociência, trauma, vai trabalhar muito com isso, tá? Então, a gente precisa de tudo quanto é ferramenta para trabalhar nesse novo ambiente. Esse é o nosso desafio. Não é ficar na caixinha. Se você ficar no seu quadradinho, na sua caixinha, você não vai conseguir ir para frente. Você precisa estudar, trocar essas experiências, se informar, se reunir, né? A gente conversou ontem, a Anaí, a gente teve a possibilidade, nunca consegui conversar com a Anaí no presencial. Acho que uma vez no meio da oficina, e a trabalhada aproxima a gente para isso. Então, aproveitar tudo isso como ferramenta útil para aproximação e para a gente se conhecer. Então, grandes desafios. Sair da caixinha. Para vocês que estão em formação, também. Nós que já somos formados, a gente está tendo que se rever, se reconstruir, se reestruturar, adaptar tudo nesse sistema, tá? E eu vou dizer para vocês, eu particularmente me sinto muito confortável hoje. E acho que tem 2 anos de clínica online, eu tenho. 1 ano e meio eu já atendia, mas 1 ano e meio já vai fazer, porque eu já atendi outros casos. Eu vou dizer para vocês, eu sou terapeuta corporal. E aí, como é que você faz terapia corporal online? Eu sou terapeuta corporal de toque. Sou especializada nisso.
Como é que você faz? É, Pergunta. é muito complicado. Não é complicado. É abrir mão de esquemas e caixinhas e sistemas e você se olhar para o outro e ir em cima da necessidade do outro. Isso, acho que a Anaí concorda comigo, eu sou melhor clínica hoje por causa da mediação. Ah, com A certeza. mediação me ensinou a me virar nos 30, apesar de toda a formação e de toda a técnica. A mediação me ensinou a olhar para o concreto, para o real. Nessa pergunta aqui, nessa resposta que a senhora já está dando, né, professora, eu queria fazer uma pergunta. Nesse caso, como que é ser a mediadora com a formação de psicologia? Porque eu sou formada em Direito e estou iniciando agora, né, o curso de Psicologia. E eu também estou terminando o curso de mediação agora. E eu queria saber como que é essa experiência de ser mediadora e psicóloga, né? Como que uma vai... Aí fala você agora, Anaí, que eu falei, depois eu falo. Eu conto a minha, porque daí acho que é a experiência de cada uma. Fala, Anaí. Então, eu vou dizer, uma das coisas que me fez ficar na mediação é exatamente pegar a cancha de escuta e poder, na verdade, trabalhar com casos absolutamente concretos, né? Então, quando a gente está fazendo a terapia, quando a gente está no momento da terapia, a gente está sempre falando, né, e conversando com o cliente da gente com a representação do mundo dele, né? A gente não entra no mundo real. A gente, e não importa, na verdade, porque o que importa é o mundo que ele tem para ele. Então, o marido de uma mulher numa terapia é o que ela me traz, a informação, os olhos, a lente, é o que importa. É interessante que na mediação você ouve e você tem a representação, e depois, em seguida, você ouve o outro. E aí, muitas vezes, você vê aí até, você consegue perceber aí uma diferença muito grande, né? Então, assim, é um exercício muito rico no sentido de você pegar repertório e tomar cuidado na tua escuta, né? Quer dizer, o que você escuta da pessoa é, de fato, a representação e um lado da história. Né? Claro que quando você está na terapia, o que importa é o teu cliente. Né? Mas quando você está numa mediação, é riquíssimo poder, na verdade, ter imediatamente a escuta oposta. Né? E, claro, você tem que se manter, e aí a mediação te traz essas ferramentas, você tem que ter o foco da neutralidade, você tem que ajudar ambas as partes, mesmo que você tenha, na sua vida particular, um posicionamento do que você acha que o que deveria ser o correto. Não cabe. Porque isso é o motivo e a raiz da mediação é exatamente essa. Quem sabe da vida, quem sabe da resolução, quem sabe o que é melhor para si, é a pessoa. Sim. Não é muitas vezes o juiz, às vezes a lei, quando ela estabelece uma sentença, né, quando o juiz estabelece uma sentença, e você vai conversar com as partes, às vezes nenhum dos dois estão satisfeitos. Porque a lei não funciona no caso deles. Mas, assim, eles conseguem se compor de uma forma muito melhor do que o juiz. Que é o ganha-ganha. Que é o ganha-ganha. Ou o administrar, gerenciar perdas também. Porque quando a gente está falando também, quando a gente está falando de divórcio, a gente não está falando de ganho, a gente está falando de luto. Né? Então, assim, claro que você vai estar, na verdade, e isso é importante saber, você está sempre minimizando perdas, né? Não tem uma ideia, ninguém está lá porque não existe chegar lá feliz da vida, né? Assim, claro, a pessoa está indo lá porque tem um sentimento aí, alguma coisa se desfez, né? Seja uma confiança, seja um vínculo amoroso, seja, enfim, não importa.
né? Você vai estar lidando com esse sentimento o tempo inteiro. E aí eu faço voz com o que a Elvira falou, da questão que eu acho que é o grande segredo, que é o daqui para frente. Quando você está na sessão de terapia, você está sempre resgatando o passado, está sempre trabalhando o passado, ressignificando o que você viveu. Na mediação, você não faz isso. Na mediação ok, eu entendo o que você viveu, eu entendo essa sua experiência, eu acolho essa experiência, mas agora a gente vai falar como nós vamos fazer daqui para frente. E isso é uma das ferramentas importantes. Porque a pessoa tem o hábito de fazer isso, a pessoa não cumpriu os tratos, a pessoa, ela não... Sim, eu entendo perfeitamente. Por isso estamos aqui, né? Porque se a pessoa cumprisse, a gente não estaria aqui agora nessa situação. Mas a gente precisa aqui agora fazer novos contratos. E uma coisa muito difícil no casal quando se separa é que a primeira coisa que implode na hora que você tem uma separação são os contratos pré-estabelecidos. Que é o contrato da confiança, que é o contrato de você combinar coisas, que é o contrato de estar um para o outro ou para a família. São novos contratos que você vai estar fazendo, né? Então, é muito, muito interessante essa troca, né? Tanto o psicólogo ajuda na mediação, mas muito mais a mediação ajuda o psicólogo a trabalhar, sabe? Realmente, se eu for fazer uma conta, eu acho que eu me tornei uma psicóloga melhor, sabe, para ser sincera. Eu acho que porque tem um fundamento muito, muito importante, que é a gente está em que vamos dizer assim, vibrando em que vibe, assim, né? Da paz, da pacificação. Vira a gente de cabeça para baixo, muda tudo. Este olhar, essa perspectiva da pacificação. Aí é um trabalho muito grande consigo mesmo. Porque você tem que se rever diariamente. E a gente vê o quanto a gente tem discurso desconectado com a prática. E o que a gente busca é coerência. Todo mundo, né, quer coerência entre aquilo que fala e aquilo que faz. Então é muito bonito, muita gente, a gente vê trocentas lives. Eu estou aceitando fazer aqui minha segunda live. Eu não quis fazer, porque faz muita live, muita falação. Mas espera aí, gente. Vamos falar da prática de verdade e do que você sente, de como você é afetado. Por isso que eu gosto de conversar com o aluno, porque vocês falam aquilo que é a linguagem direta, a linguagem do coração, da experiência, tá? E como que a gente se constrói nesse caminho cotidianamente? É cotidianamente. Quando eu fui fazer minha primeira mediação, eu saí para a rua e fui fazer uma compra, um supermercado, aí eu percebi uma relação minha de opressão em relação à caixa do mercado. Sutil! Eu comecei a observar muito mais o meu preconceito, os meus estigmas. E a gente se desconstrói, se revê. E é um desafio no sentido de... eu até anotei aqui a palavra humildade, tá? Para a gente se tornar humus, humildade vem de humus, da terra, se tornar mais e mais e mais humilde. Humilde e reverenciar o outro e a sabedoria interna do outro, a experiência do outro. Todo mundo tem um autor na área da justiça restaurativa que fala isto, e é maravilhoso, porque ele é isto, ele fala o que ele é. Todo mundo é especialista na sua própria vida. Isto eu aprendi na mediação. Isto eu não aprendi na faculdade de psicologia. Eu fui aprimorar na mediação. E eu fui sair das caixinhas todas, isso não só com a mediação, mas toda a minha vida eu dialoguei com outros profissionais. Sempre estive junto a profissional do direito, da sociologia. Eu já saí da faculdade de psicologia da PUC com
um trabalho de pesquisa num núcleo onde eu era de uma equipe multiprofissional, que eu tinha administrador, sociólogo, não era psicólogo, só eu de psicóloga e o coordenador, que era a Silvalane, tá? Foi a minha primeira mentora. Então, eu aprendi a dialogar com os diferentes e a respeitar os diferentes e a me beneficiar do conhecimento das outras áreas. Não só da área do direito, mas principalmente nessa área nossa aqui, né, que nós estamos falando. Então, este trabalho interno e esse trabalho com o outro, o tempo todo estando em construção, em co-construção, em trabalho de cooperação, isso é um aprendizado, isso é na prática, tá? Cotidiana. Então, sair da caixinha, importantíssimo. Aqui, acho que Raul falou aqui do Psicoline, muitas oportunidades, sim, Raul, no trabalho online, mas com ética, com rigor, com qualidade, tá? Eu tenho severas críticas ao que eu estou vendo nos Instagrams da vida, nos Facebooks, de pessoas que estão se intitulando terapeutas, tá? Que não são da área da psicologia, que têm formações nessas outras áreas que, né, não vou nem dizer aqui, tá? Porque vocês já sabem, e que eu acho que precisa de cada um com seu conhecimento vai dar a sua contribuição. Mas nós da psicologia, nós temos uma contribuição científica a dar, de uma ciência que vem se construindo como ciência há muito tempo, com o trabalho e suor de muita gente que foi pioneira, né? Eu também sou pioneira em algumas áreas, mas atrás de mim tinha outros que me pavimentaram o caminho para eu chegar lá, tá? E hoje eu continuo para que vocês cheguem lá, tá? Então, este é o grande aprendizado que eu tive do convívio com esta área, com esta área interdisciplinar, multiprofissional, e que eu posso ousar dizer que a gente está construindo aqui um conhecimento transdisciplinar, ok? E que este é o grande aprendizado, mas aprendizado de humildade. Humildade é a reverência ao outro. Ele sabe, eu estou ali colaborando, ajudando, dando toques sutis para que ele vá para frente. Com as técnicas. Sim, precisa, Raul estava falando aqui, muitas técnicas, muito estudo teórico, conceitual, tá? Mas nada disso vale se você ficar num pedestal, ok? Ou no pedestal. Eu estou ali, o nosso trabalho básico é escuta ativa, né? É escuta do outro, da necessidade. Não é ficar escutando o outro falar, não é isso. É escuta da necessidade do outro. O que ele necessita e o que eu posso fazer por ele. E aí a minha caixa de ferramentas, a minha, da Anaí, é maior do que a de vocês, que estão aí no final do curso ou completando o curso. Vocês vão ter ferramentas básicas. Eu falo assim, se tiver um martelo lá e souber aplicar, bater bem o martelo no prego, já é muito bom, tá? Mas são ferramentas básicas. Depois a gente vai para as intermediárias, depois a gente vai para as avançadas, tá? E a gente vai utilizando essas ferramentas, e essas ferramentas não são meras ferramentas, elas estão baseadas em conceitos, em teorias, em muita gente que já aplicou em pesquisa, tá? Então, este é o principal aprendizado. Aprendizado de vida, em primeiro lugar. Aprendizado profissional, aprendizado relacional. E aprender com os nossos clientes. Eles nos ensinam sempre. Nós somos eternos, enquanto estivermos trabalhando em psicologia, eternos aprendizes, eternos pesquisadores. Não dá para fazer psicologia quem não pode estudar. É estudar, praticar. Praticar, estudar. Estudar, praticar. E quem fala o que você vai estudar? Não é a sua cabeça, é o seu cliente.
Ele que vai dizer, ó, vai dar uma olhada lá nos seus escritos lá de TCC, porque agora você está precisando usar a técnica de TCC aqui, embora você seja junguiana. Entendeu? Faz Sim. sentido para vocês? Total, professora. A gente só tem a agradecer a contribuição dessa live. Eu acho que a gente até foi além, né, de oficina, de mediação. A gente conseguiu trazer, inclusive, o conceito e a importância da psicologia, né? Do psicólogo em si. Então, foi enriquecedor para a E gente. vão fundo, Jéssica. Eu sei que tem alunos aqui que eu estou vendo aqui, que foram meus alunos. Vão fundo, vocês têm uma riqueza de experiência de vida. Isso é a principal, isso já é a primeira caixa de ferramenta. Obviamente que você não vai fazer terapia usando, né, seus exemplos pessoais, né? Não é isto, né? Não é exatamente isso, mas não é isto, mas vocês sabem, vocês foram treinados, né? Mas é claro que o seu background vai talhar a sua sensibilidade, a sua escuta e a sua abertura para o outro, e a sua compaixão. Não dá para trabalhar sem paixão e sem compaixão. Palavrinha mal entendida, né? Vamos lá, Dalai Lama, todo o Paul Ekman está trabalhando muito com isso aí no mapa das emoções. Compaixão, olhar compadecido. Acho que nunca Rogers ficou tão na moda como agora, né? Eu sou da fenomenologia. É a plena presença estar ali com o outro. É isto que vale. E vocês acreditem em vocês. Vocês são especialistas na vida de vocês. E se vocês tiverem isto, vocês também vão passar isto adiante. Acreditar nessa capacidade, que é inerente, que todo mundo tem esse potencial. Tá? Então, não é o título, claro, formação isso, formação aquilo, USP, PUC, Uninove, é o que você vai fazer com tudo isso, como você vai aplicar isso, quanto você vai investir nisso. Só o diploma não garante nada, tá? Não garante nada. É verdade. Tá? Sim. Falando em diploma, CNJ é formação de mediador. 100 horas. 40 teóricas, você sabe disso? 60 na prática? Sim, 40, Super 60. importante, porque seu nome vai para o site do Conselho Nacional de Justiça. Nós queremos vocês lá, Sim. mediadores também. Site do Conselho Nacional de Justiça. Você é procurado, a partir do momento que você vai para o site, por pessoas também no âmbito privado, te procuram no site, porque você tem uma chancela, digamos assim, do próprio Tribunal do Conselho Nacional de Justiça, tá? Uhum. E outra coisa, somos sim voluntários, Anaí, mas agora está tendo umas mudanças aí. Nós podemos cobrar das partes ou das pessoas, dentro daquela tabela. Não podiam alguns serviços, agora eles estão permitindo. Então, R$60 a hora, tá? Para quem pagar, tá? Sim. Então, você pode cobrar no judicial hoje. Mas aí é um outro rolo, outro papo, outro babado, que a gente conversa outra hora. Sim. Tá? Sim, a gente pode Então, marcar novas lives. eu tinha que falar com os alunos aqui, porque assim, eles são umas preciosidades, esses alunos. Olha aqui. Gente, 9 horas da noite, eu só tô aqui por vocês, tá? 9 horas da noite, essa turma num sábado, fazendo esse trabalho voluntário, maravilhoso, porque ninguém está ganhando dinheiro nenhum para fazer isso. Sim. Mas está ganhando muito mais do que dinheiro. Conhecimento, aprendizagem. Então, a gente está aqui por vocês e a gente acredita em você, tá? Vão em frente. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada. Gente, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Imagina, a gente que Foi muito boa a agradece. live. Logo mais a gente está... Acho que a Anaí fica Sempre fazendo uma pode- palavra final. A Anaí, acho que falta uma palavra final para ela. aí. Não, Sim, tá perfeito. Não, só um grande abraço. Quero agradecer. Quero agradecer, é uma delícia estar em contato com jovens e obrigada. Parabéns se para precisar. vocês. Eu tô um pouco afastada, mas a professora Camila, as supervisoras da Liga, me passaram que vocês estão assim
super fluindo, caminhando bem, organizados. E eu acho que é um trabalho valioso que vocês estão fazendo de serviço à comunidade acadêmica, tá? Então, vão em frente, continuem muito bem. Parabéns. Obrigada, Obrigada. gente. Boa noite. Elvira, um beijo para você. Boa noite. Anaí, falo muito, né, Anaí? Mas é que essa Tchau. ansiedade fica ansiosa com a live. Tchau, gente. Grande beijo, viu? Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.